Campeão brasileiro de 2022, o Palmeiras acaba de se tornar o time com mais títulos nacionais do país. Vídeo de hoje do canal do Nicola com a cobertura completa da conquista do Brasileirão. Quero te atualizar também sobre o São Paulo e a história que vem da Argentina, de que o tricolor já fez proposta pelo goleiro Rossi do Boca Juniors. Pressão grande no Corinthians para que o Yuri Alberto seja contratado em definitivo. Falo ainda sobre Terans, o meio atacante do Atlético Paranaense, que é cogitado e cobiçado por vários clubes brasileiros. Para completar, Eduardo Cudê pode pintar no Atlético Mineiro e a briga contra o rebaixamento. Pelo que vão brigar Flamengo, Fluminense, Corinthians e Inter nas rodadas finais? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quinta-feira para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, deixa like, se inscrever no canal. Outra coisa que eu queria pedir para você, ficar atento nessa dica super importante. Pessoal, quero contar que o vídeo de hoje é patrocinado por World of Warships. Jogo muito legal de batalha naval que você vai poder baixar absolutamente de graça. Ele roda em qualquer computador e também está disponível em consoles. Bora explicar como é que funciona o World of Warships? São 300 dos maiores barcos da história da guerra para você escolher com qual quer jogar. Todos os modelos extremamente detalhados e realistas, com as seguintes classes: navios de guerra, destroyers, porta-aviões ou cruzadores, além de submarinos, cada um com uma jogabilidade diferente para você. Então, se você procura um jogo de guerra muito real, essa é a sua opção. Para você baixar o World of Warships, é só pegar o link na descrição desse vídeo. Depois, você se cadastra e fica com o jogo inteiro à sua disposição. Ah, e se você usar o código BRAVO, ainda vai ganhar um pacote sensacional de brindes. Então, repassando, o link está na descrição do vídeo para você baixar esse jogaço. Não fica de fora dessa e vamos pra guerra juntos. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação, obviamente, é sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Abel Ferreira, que conquistou nessa quarta-feira a sua primeira vitória contra Juan Pablo Vojvoda. O técnico do Fortaleza já havia jogado 3 vezes contra o Abel, vencido 2 e empatado outra. Nessa quarta-feira, a vitória do Palmeiras por 4-0, quebrando o tabu. Quero falar ainda sobre outro jejum bastante curioso. O Corinthians conseguiu vencer o Flamengo por 2-1 no Maracanã em jogo do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, Flamengo e Corinthians terminam o ano de 2022 com números absolutamente iguais nos confrontos. Foram 6 jogos, com 2 vitórias para cada lado e mais 2 empates. O Flamengo venceu as 2 na Libertadores, os 2 empates na Copa do Brasil, teve as 2 vitórias do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o saldo é positivo para o Flamengo, que eliminou o Corinthians na Libertadores e se sagrou campeão da Copa do Brasil na grande final graças aos pênaltis. Para fechar o giro de notícias, contar que a Liga dos Campeões já tem seus 16 clubes classificados para a próxima fase. Mata-mata começa com 4 times ingleses, 4 alemães, 3 italianos, 2 portugueses e aqui as surpresas. Somente um time francês, o PSG, um time espanhol, o Real Madrid e um time da Bélgica. Hora de falar sobre a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e os 4 times que jogarão a Série B da próxima temporada parecem bem definidos. É que Juventude, Avaí, Atlético Goianiense e Ceará perderam e acabaram se complicando bastante. O Juventude já havia caído na rodada passada, a campanha horrorosa. O Avaí perdeu em casa para o Red Bull Bragantino por 2-1 e se complicou de vez, 99% de chance de queda. Já o Atlético Goianiense tomou a virada do Santos 3-2 dentro de casa e tem agora 92% de chances de rebaixamento. Completa essa relação o Ceará, que havia perdido na segunda-feira para o Fluminense por 1-0. O Ceará hoje aparece com 86% de chances de cair, números do matemático Tristão Garcia em seu site do Infobola. Somente outros 2 clubes ainda estão ameaçados. Cuiabá com 16% de chance e o Curitiba com 7%. Por que a situação do Ceará e do Atlético Goianiense são tão dramáticas? É que além da diferença de pontos, especialmente no caso do Ceará, há também o número de vitórias que joga contra. Curitiba hoje tem 38 pontos e 11 vitórias.
Cuiabá tem 37 pontos e 9 vitórias. O Ceará tem 34 pontos e 6 vitórias. Ele não vai poder terminar empatado em pontos com o Cuiabá e com o Curitiba, sob o risco de ficar atrás nos critérios de desempate. Já o Atlético Goianiense, com 33 pontos, vai precisar de um milagre, com os 9 pontos que ainda restam a ser disputados, para evitar a segunda divisão. Que o Palmeiras é campeão brasileiro, e se você já tá careca de saber, daqui a pouco eu vou dar uma série de detalhes e informações de bastidores sobre essa conquista. Quero contar para você a respeito do que brigam Internacional, Flamengo, Fluminense e Corinthians nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, todos já garantidos de forma matemática na fase de grupos da Libertadores de 2023. Nesse momento o que eles vão brigar é por dinheiro, é que há prêmios do primeiro ao 16º colocados do Campeonato Brasileiro. Quanto melhor sua classificação, mais grana à vista. Primeiro colocado, o Palmeiras vai ficar com 45 milhões de reais. Já o vice-campeão tem direito a 42 milhões e 700 mil, diferença de 7 milhões de reais do segundo para o quinto colocado. É essa briga em que se inclui o Internacional, o Flamengo, o Fluminense e o Corinthians. O Inter 64 pontos, Flamengo, Fluminense e Corinthians 61 pontos cada. Já contei que o vice-campeão pega 42 milhões e 700 mil, quero contar que o terceiro fica com 40 milhões e 500 mil reais, quarto colocado 38 milhões e 200 mil, enquanto o quinto embolsa só 36 milhões de reais. Essa é a briga dos quatro grandes daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o São Paulo e a intenção tricolor de contratar Agustín Rossi. Informação que vem da Argentina, do jornalista César Luiz Merlo, é de que o São Paulo já fez uma proposta oficial ao Rossi. É bem verdade que o goleiro só pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de 1º de janeiro. O São Paulo, preocupado com o assédio internacional e nacional, já entrou em contato com o staff do goleiro, prometendo pagar muito mais do que o Rossi recebe na Argentina, 59 mil reais, e mais também do que aquilo que o Boca Juniors já sugeriu para uma prorrogação do contrato. O grande problema do São Paulo hoje parece ser o Flamengo, outro interessado na compra do atleta, e há uma diferença importante entre as ofertas do São Paulo e do Flamengo. O tricolor gostaria de esperar até o fim do contrato para não gastar nada com o Boca Juniors, teria o Rossi apenas a partir de 1º de julho. Já o Flamengo topa bancar uma compensação financeira ao Boca Juniors, não vai ser nada astronômico, no mês de janeiro, para ter o atleta a partir do início da temporada de 2023. Boca Juniors parece atrás nessa disputa com clubes brasileiros, especialmente pela capacidade financeira. Hoje o Boca não parece ser capaz de competir com os times daqui. Só para completar, queria contar que o Rossi tem 27 anos de idade, temporada atual de 45 jogos, só 33 gols sofridos. Goleiro super badalado por lá, tem tido excelentes atuações e para mim seria titular tanto no São Paulo quanto no Flamengo. Hora de falar sobre o Corinthians, que conseguiu uma importante vitória diante dos reservas do Flamengo, vitória por 2-1, e o gol marcado pelo Yuri Alberto na reta final da partida, que valeu os 3 pontos ao Timão, só fez aumentar a pressão dentro do clube para que Yuri Alberto fique em definitivo. O grande problema é a questão financeira. O Yuri custou, no início dessa temporada, ao Zenit, clube russo que detém seus direitos econômicos, 25 milhões de euros. Ele passou 6 meses por lá, não houve uma adaptação muito boa, e ele acabou chegando por empréstimo ao Corinthians de graça. Isso porque o Corinthians colocou na negociação também de graça por empréstimo o goleiro Ivan e o meio atacante Mantua. O Yuri caiu nas graças do torcedor, já soma até esse momento 25 jogos, 9 gols e uma assistência. É o melhor centroavante do Corinthians em bastante tempo, era uma posição bastante carente. Por mais que o Corinthians contratasse jogadores, o problema da 9 não parecia se resolver. O contrato de empréstimo do Yuri Alberto termina na metade do ano que vem e está completamente descartada a possibilidade de o Corinthians colocar esses 25 milhões de euros para contratá-lo. Estamos falando de algo na casa dos 126 milhões de reais. Outro dia contei para vocês que o Robert Renan interessa ao Zenit, poderia entrar como contrapeso, mas a tendência é que o Corinthians negocie o Robert Renan com algum clube grande do futebol europeu. Times da Inglaterra e da Alemanha seguem muito atentos a esse jogador. Então, hoje, a saída mais plausível para que o Yuri fique no Corinthians em definitivo seria a inclusão de Mantuan e Ivan. O grande problema é que os corintianos não têm jogado com muita frequência por lá. O Ivan, por exemplo, só atuou 3 vezes. 5 gols sofridos nesses 3 jogos, não entra em campo desde 29 de setembro. O Mantuan até joga mais, 14 aparições, só que só 4 como titular, 3 gols marcados.
Hora de falar sobre o Palmeiras, mais novo campeão brasileiro. São 11 títulos do Brasileirão, mais 5 taças nacionais que fazem dele o maior campeão nacional do país. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Antes, só contar que o Palmeiras fez 4-0 no Fortaleza, mesmo tendo entrado em campo como campeão. Fortaleza vinha numa sequência de 8 jogos sem perder, com 3 vitórias consecutivas. Não foi páreo para o Verdão, que abriu o placar com o Rony, fez 2-0 com o Dudu, fez 3-0 com o Rony, e o Endrick, que pela primeira vez foi titular, também pela primeira vez marcou um gol no Allianz Parque, já tem 3 gols em 5 partidas pelo time principal do Palmeiras. Noite perfeita para os torcedores alviverdes que não assistiram à entrega da taça. Isso vai acontecer apenas no jogo contra o América, mas festejaram uma campanha bem perto da perfeição. O Palmeiras perdeu apenas 2 partidas desde o início do Campeonato Brasileiro. É, por exemplo, o dono do melhor ataque, 63 gols, e da melhor defesa, 22 gols. Time que mais venceu 22 vezes, o que menos perdeu, já contei as 2 derrotas. Melhor mandante da competição, 40 pontos ganhos. Melhor visitante, 37 pontos ganhos. Enfim, o time que mais mereceu essa taça, nesse exato momento, aparece 13 pontos à frente do Internacional, o atual vice-líder. E em meio às comemorações dos jogadores do Palmeiras no vestiário, sobrou até para o Flamengo. Os atletas cantaram o seguinte, abre aspas: Libertadores eu sou tri, Brasileirão vou nem falar. Cheirinho é o C3 pontinhos, nós estamos em outro patamar. O outro patamar é brincadeira com o Flamengo. O Bruno Henrique havia intitulado o Flamengo como um clube de outro patamar. O Cheirinho é uma brincadeira de torcedores rivais contra o Flamengo. E é justamente o Flamengo que foi superado pelo Palmeiras nos títulos nacionais. Por títulos nacionais, entendam: Campeonato Brasileiro, Robertão, Taça Brasil, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Copa dos Campeões. Somando todos esses títulos, o Palmeiras é o principal vencedor do nosso país. São 16 taças contra 15 do Flamengo, 11 do Corinthians, 10 do Cruzeiro, 9 do Santos, 8 do Grêmio, 6 do São Paulo. Atlético Mineiro, Fluminense e Vasco, 5 taças cada um, além do Internacional com 4. Torcedor do Palmeiras tem motivos de sobra para estar festejando. Só mais um? 45 milhões de reais depositados nos cofres alviverdes. Esse prêmio será bancado pela CBF ao campeão brasileiro de 2022. Bora falar agora sobre Davi Terans, meio uruguaio, 28 anos de idade, muito bom jogador, pertence ao Atlético Paranaense e parece que só o pessoal do Atlético não dá moral pro jogador. Quando eu falo em pessoal do Atlético, é melhor especificar: só o Felipão não tem dado o valor que ele de fato merece. Nos últimos 17 jogos, o Terans foi reserva ou nem foi utilizado 7 vezes. Chegou a ficar no banco de reservas sem jogar nem sequer um minuto no confronto de Libertadores contra o Palmeiras e também em um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. 2 jogos super importantes em que o Terans não ganhou qualquer minuto. Atleta que já soma 50 partidas na atual temporada, 16 gols e 8 assistências, só 28 anos de idade. O que está acontecendo? O nome dele vem sendo pedido por torcedores de vários clubes brasileiros. E em 2 casos específicos deixou de ser apenas um apelo popular para virar uma especulação envolvendo dirigentes. Me refiro a Flamengo e Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, fui checar com uma fonte minha lá no Furacão se existe alguma intenção do clube de negociar o Terans, e a pessoa disse que não há nenhuma vontade. Cara que vai ser bastante bem aproveitado na próxima temporada, especialmente depois da saída do Felipão. Há uma incompatibilidade entre a forma como o Terans joga e a forma como o Felipão assiste ao futebol. Como o Felipão deixará o comando técnico do Furacão, a tendência é que ele seja mais utilizado na próxima temporada. Se alguém quiser comprar o Terans, vai precisar oferecer pelo menos 6 milhões de dólares. Por menos do que esse valor, o Atlético nem topa conversar por um atleta que de fato faria muito bem a vários clubes brasileiros. Você deve estar se perguntando onde é que o Terans já foi especulado. Em termos de torcida, já ouvi perguntas sobre ele para o São Paulo, para o Atlético Mineiro, para o Corinthians, além do Cruzeiro e Flamengo, de quem falei agora há pouco. Bora fechar o vídeo para responder a uma pergunta que me fizeram durante o programa do Nicola dessa quarta-feira. Eduardo Cudê, técnico argentino com passagem pelo Internacional, pode virar treinador do Atlético Mineiro na próxima temporada? Só para lembrar, Cudê acaba de ser demitido pelo Celta e tem uma relação com o Rodrigo Caetano. Eles trabalharam juntos no Internacional. Hoje, Rodrigo Caetano está à frente da diretoria executiva de futebol do Atlético Mineiro e o Galo, vocês sabem, não deve ter o Cuca para a próxima temporada. Antes de responder essa pergunta, só para contextualizar sobre a passagem do Cudê na Espanha.
ele deixa o Internacional há quase 2 anos, ele completaria 2 anos de Celta em novembro desse ano, dia 12. No primeiro momento ele chega para tirar o time da zona do rebaixamento, o Celta termina em oitavo. Na temporada passada, o time foi o 11º colocado do Campeonato Espanhol, campanhas boas. Só que nessa temporada o time é apenas o 16º colocado, bem perto da zona do rebaixamento, 1 ponto de vantagem em relação ao 17º, o 18º e o 19º. O pior vem agora, o Celta havia somado só 4 pontos nos últimos 8 jogos, 4 pontos em 24. O filme dele foi queimado e ele e toda a sua comissão técnica acabaram despedidos. Celta inclusive já anunciou Carlos Carvalhal, técnico português, que já foi pretendido por clubes brasileiros como o substituto do Kudê. Sobre a chance dele trabalhar no Atlético Mineiro com o Rodrigo Caetano, queria contar um bastidor dos tempos de Internacional. A relação entre Rodrigo Caetano e Kudê não era nem um pouco amistosa no Inter. Kudê é do treinador dos mais exigentes, chato, aquele cara que pega no pé. E muitas vezes ele deixava transparecer a ideia de que ele era maior do que o Internacional, o Rodrigo Caetano, sempre colocando o Kudê no lugar dele. E o clima, posso garantir para vocês que não era nada amistoso. Depois eles dizem que fizeram as pazes, a partir do momento em que o Kudê foi para a Espanha, a relação voltou a ficar um pouco mais normal, mas eu não vejo qualquer possibilidade de o Rodrigo Caetano indicar o Kudê depois da péssima experiência de relacionamento que ambos tiveram nos tempos de Internacional. Repito para vocês uma informação que eu já trouxe ao longo da semana, o nome do Vojvoda é muito bem avaliado entre os dirigentes, entre os 4 R's, os mecenas do Galo. O outro nome que pode pintar para a próxima temporada é de Odair Hellmann, alguém com, esse sim, ótima relação com o Rodrigo Caetano dos tempos de Internacional. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, a gente se vê. Abraço, tchau!